Olá, pessoal. A gente vai dar início a mais uma aula de introdução à astronomia. Vocês já sabem, né? Eu não sei se vocês já sabem. A gente já fez uma apresentação do projeto há alguns meses e a gente já falou qual é o intuito do nosso projeto, que é introduzir os poemas de Augusto dos Anjos no ensino de física. Esse projeto é composto por 4 extensionistas, que é a Aline, eu, Clarice, Djaine e Douglas. Eu e a Aline, a gente vai dar início à introdução à astronomia, falar sobre a introdução da astronomia. E Douglas e Djaine, ele dá outras aulas junto com ela. Eu acho que já lecionou com vocês, em outros conteúdos. Mas nesse momento, sobre a introdução à astronomia, vai ser a intervenções feitas por mim e por Aline. Vocês vão ter algumas vezes participação de Douglas, se ele falar alguma coisa também, junto com a gente para ajudar. E também ele sempre vai estar presente nas gravações. Olá, pessoal. Me apresentando, né, para vocês, que eu não tive a chance. Eu sou a Aline, vim fazer as intervenções com vocês, como já disse Clarice, e eu não pude fazer a apresentação ao vivo naquele dia, porque eu tive um problema com a minha internet. Clarice acabou apresentando parte disso daí para vocês, mas aí a gente agora vai dar continuidade à nossa aula. E como Clarice falou, né, as aulas são dadas por Clarice e por mim, e às vezes tem a interferência de Douglas para a gente comentar determinado assunto em grupo, só para ficar uma aula mais diferente, já que online a gente não tem a participação de vocês. A gente vai iniciar agora com esse poema, como já Clarice já falou, a gente pega os poemas de Augusto e coloca aqui para a gente refletir um pouco sobre as palavras, o significado disso, e levar um pouco o assunto disso aí para vocês. Aqui a gente tem, eu vou ler a primeira parte, Clarice lê a outra. Ao luar, quando à noite o infinito se levanta, a luz do luar pelos caminhos quedes, minha tacto e intensidade é tanta que eu sinto a alma do cosmos nos meus dedos. Quebro a custódia dos sentidos tredos, e a minha mão, dona, por fim, de quanta grandeza, o ORB estrangula em seus segredos. Todas as coisas íntimas suplanta. Vocês podem ver, né, que a Alan leu para vocês, que tem algumas coisas, aí vocês podem perguntar o que isso tem a ver com astronomia, né? A gente estava se preparando para gravar essa aula para vocês, e antes mesmo da aula, né? E a gente estava tentando, porque Augusto dos Anjos, por ser um poeta um pouco antigo, né? Ele utilizava umas palavras um pouco complexas. Então, se a gente for pesquisando no dicionário, procurando saber o significado das palavras, vai formando sentido. Basicamente, o que nessa parte aqui, a Aline vai concordar comigo, que ele percebia que ao observar ao luar, no caso já é à noite, né? Ele observava, olhava o céu, ele percebia aquela infinitidade, o infinito, né? De forma É infinita. a ideia do infinito, né, que a gente tem quando a gente olha para o céu, muitas vezes a gente já leu em algum site, viu em algum filme, que o universo ele é infinito. Então, Augusto traz realmente essa comparação, né? Ao luar, quando à noite o infinito se levanta, a luz do luar pelos caminhos quedos. Minha taxa de intensidade é tanta que eu sinto a alma do cosmos nos meus dedos. É exatamente o que o Clarice está falando. Ele tem a sensibilidade de sentir isso daí. E ele sente de uma forma tão intensa que ele utiliza até essa palavrinha cosmos e táctil, né, para dizer que tem esse contato, tem essa sensibilidade de sentir o cosmos, de sentir o universo ao redor dele. Realmente é isso que a Aline está falando. Então, vocês procurem ler, procurar, pesquisar, que vocês vão começar, no caso, né, a entender e relacionar, né? Nossa, realmente tem relação. O que ele sentia, porque qual era o pensamento dele, né, em relação à física, em relação ao que ele estava falando naquela época, né? O que ele sentia, o que ele achava. Então é basicamente isso. É como essas palavras pequenininhas que a gente tem aí, cosmos, infinito, né? Isso leva muito à relação do conhecimento que ele também tinha sobre determinado assunto. Nesse caso aqui, né, basicamente a astronomia. Também tem uma parte bem interessante que eu achei para vocês, que depois, no meio disso daí, ele diz todas as coisas íntimas suplantam. Quer dizer que depois de tudo isso ele se sentia completo, né? Depois de sentir todas essas coisas, ele estava num estado de que existia, de que estava completo, de que estava lá sentindo tudo isso. No caso, tipo, como ele se sentia sentindo a imensidão do universo, né? Como ele
Se sentir, a Aline está falando. Exato. Continuando. Penetro, agarro, ausculto, apreendo, invado. Nos paroxismos da hipertesia, o infinitésimo, o indeterminado. Transponho ousadamente o átomo rude e transmudo em retilância fria. Encho o espaço com a minha plenitude. É possível notar aqui, né, que nessa parte ele falou infinitésimo indeterminado. O que ele quis dizer com isso? Né? Será que ele estava relacionando a quando ele observava o céu, que ele achava de forma infinita, que é indeterminado, que não poderia ser determinado aquele local? Acredito-se que com certeza sim, né? Está relacionado a isso. O interessante de você ler isso daí é porque você acaba lendo com o que você sente no momento, né? Por exemplo, você vê de uma forma diferente. Você começa a ler e percebe que você pode argumentar com o que você está entendendo do que Augusto queria dizer ali. Mas você pode pesquisar por fora também qual era o sentimento dele sobre isso. Fica como uma lição para vocês. Na maioria da gente, às vezes, a gente se sente só ou curioso, ou a gente sente que é inexistente, é muito pequeno em relação a todas as coisas que existem por aí, né? Quem tem um conhecimentozinho pouco de astronomia que seja, já entende essa relação de se sentir insignificante, às vezes, de até mesmo uma das sensações interessantes, né, já que a gente fala de sentimentos nesse poema, é aquela questão do quando se põe o sol, a gente às vezes sente uma extrema tristeza, né? Muitas das vezes. Eu não sei se vocês são assim, né? Mas as pessoas que eu converso, elas dizem que sentem. Então, é exatamente isso, é entender e tentar sentir também junto com ele o que ele estava falando aqui. Porque isso é importante, porque a gente acaba pegando essas palavras que ele tem, essa ousadia de pegar as palavras do momento e construir o que ele sentiu em cima disso. Então, através disso, a gente consegue entender também a astronomia, a gente faz uma parte reversa disso daí. Bom, pessoal, a Aline já falou, né, para vocês, né, que é como a gente vai se colocar, vamos dizer assim, se colocar no lugar de Augusto, como a gente está lendo, né, a gente se sente a maneira que ele estava sentindo, tipo, no momento, o que ele queria dizer. Mas lógico que, como eu falei, né, tem que dar uma pesquisada por fora, porque os poemas dele é um pouco antigo, né, faz um pouco de anos. Então, a gente lendo e tentando traduzir, a gente vai ter uma compreensão bem melhor. Agora vamos lá, que a gente relacionou esse poema à astronomia, né? O que seria a astronomia, né? A astronomia é uma ciência que ela estuda os corpos celestes. Em outras palavras, também posso dizer que ela estuda o universo, pois ela estuda os planetas, os asteroides, cometas, planetas, galáxias e etc, né? Entre outras coisas. Ou seja, de certa forma, ela estuda o universo. E ela é a ciência mais antiga. Ela é utilizada desde a pré-história, utilizada pelos chineses, babilônios, assírios e egípcios, desde os povos antigos, bem antes. Que eles, Só uma coisa, dá uma passada no slide, por favor. para frente ou para trás? Tá parado em ao luar. Não. Douglas está vendo aí? Diga só um ok. Pronto. Aqui tá ao luar. Entra e sai, por enquanto eu vou explicando. Voltando, pessoal, né? Desculpa aí essas coisas que acontecem, né? Mas a gente tem que entender também a aula online. Então, vamos dar continuidade. Para esses primeiros provas, como eu falei para vocês, né? Como assim, a astronomia é uma ciência bem antiga, a ciência mais antiga de todas. Na época, esses povos chineses, babilônios, assírios e egípcios, eles faziam observações no céu cotidiano, o simples fato de observar. Com o passar dos anos, essas observações começaram a ser utilizadas para desenvolver algumas atividades humanas, por exemplo, a agricultura, utilizada na navegação, na caça e na exploração terrestre. Por exemplo, né, na agricultura, as pessoas que observavam o céu tinham toda aquela observação, né, sobre a astronomia, aqueles conhecimentos básicos, e eles sabiam exatamente o momento de plantar,
seja, para ter uma boa colheita, o momento certo que iria produzir aquela plantação que eles tinham plantado. Aí vocês podem até observar, né, perguntar principalmente pessoas mais velhas, pessoas bem, assim, entre seus 70 anos, 80. Podem até perguntar a eles sobre isso, que eles não têm essa base astronômica simples e apenas de observação, que eles têm que eles utilizavam para fazer plantações. Utilizado também nas navegações, né, à noite, por exemplo, utilizavam as estrelas, né, para não se perder no oceano. Eles utilizavam esse método. E aí, assim, foi desenvolvendo cada vez mais a tecnologia. Hoje utiliza-se a bússola, né, em alguns casos, já tem vários outros métodos também, né. Então, esse foi um dos primeiros que eles utilizavam, a partir da base de observação do céu. Como eu falei para vocês que a astronomia é uma ciência bem antiga, eu vou mostrar alguns monumentos para vocês. Uns monumentos astronômicos. Mas primeiro eu vou falar para vocês uma coisa que todo mundo confunde. É a relação de astronomia com astrologia. Às vezes as pessoas confundem a astrologia porque a astrologia ela é baseada em crença, mas só que ela utiliza as posições dos astros. A partir dessas posições dos astros, elas observam essas posições e que essas posições vai influenciar, de certa forma, na sua vida. Aqui utilizando aqueles elementos que vocês sabem, que é os horóscopos, ou então aqueles signos zodíacos. Mas isso é baseado em questão de crença. Por exemplo, não os signos, né? Que eu falei, o horóscopo. Isso é baseado na crença. Já a astronomia é uma ciência. Então, assim, ela estuda o universo. Então, é totalmente diferente de astrologia. Então, é essa dúvida que a maioria das pessoas tem, só pelos simples fatos que utiliza as estrelas, a posição dos astros. Então, dá essa confundida nas pessoas. Mas elas são diferentes, viu, pessoal? A astronomia e a astrologia é totalmente diferente. A astrologia é baseada na crença, apesar de utilizar essa observação dos corpos celestes. Pronto, agora eu vou falar dos monumentos para vocês, os monumentos astronômicos que tinham naquela época. Esse aqui é o Stonehenge, e ele é formado por círculos concêntricos, ou seja, são círculos que eles utilizam o mesmo centro. Eles são círculos concêntricos de pedras, como vocês estão vendo, que podem chegar até 5 metros de altura e pesar 50 toneladas, ou seja, é muito pesado, né? Como vocês podem ver. Aqui essas duas imagens, para vocês verem. E ela está localizada na Inglaterra. E para sua formação, ela passou por 3 períodos de construção, para você ver. E acredita-se que esses 3 períodos duraram 30 milhões de horas de trabalho, ou seja, a quantidade de tempo, né, que isso passou para ser construído. Se vocês quiserem olhar na internet, pesquisar bem direitinho, tem detalhando bem direitinho os 3 períodos de construções. Mas basicamente é isso. Aí temos outro monumento, que é o Newgrange, que é 3.200 a.C., pela própria data que vocês já estão para perceber que ele é o mais antigo de todos, ou seja, ele é mais antigo do que o Stonehenge, e ele foi criado em 3.200 a.C. Ele está localizado na Irlanda. O que o Newgrange acreditava? O que acreditava em relação ao Newgrange? Que, por acaso, né, foi observado, o pessoal estudando, né, esse monumento, foi observado que quando o sol estava nascendo em um dia mais curto do ano, que é chamado de solstício de inverno, que quando o sol estava nascendo, um pequeno raio de luz entrava e iluminava por pouco tempo um corredor enorme que tinha aí dentro, possuía aí dentro. Então, achou isso bem interessante, né? E isso fato bem importante. Isso pode se relacionar à astronomia, né? Porque um fato desse que ocorre todos os anos de uma forma bem certinha, por um pouco tempo, que pega uma luz dentro do corredor de forma completa,
Então, não poderia ser nada mais de que se fosse relacionar à astronomia, né? E outro fato também do Neogrange é que acreditava-se também que ele era utilizado como tumba, principalmente como tumba, porque tinha vários restos de ossos dentro dele. Então, acreditava-se que ele era utilizado como tumba. Então, esses são os dois monumentos mais antigos. O formato da Terra, né? Eis a pergunta aí dessas questões do formato da Terra, porque às vezes as pessoas têm essa confusão em saber qual seria o formato da Terra. Será que ela é uma esfera achatada? Será que ela é plana? Vamos ter essas discussões. Eu vou falar da Terra, da Terra sendo uma esfera achatada, que a gente sabe que é uma esfera achatada nos polos, né? E a Aline vai mais à frente, vai mostrar para vocês e falar um pouco sobre as pessoas que acham se a Terra é plana, ou seja, os argumentos de não ser a Terra, de a Terra não ser plana. Então, ela vai falar para vocês. Primeiramente, né? Aristóteles que calculou a circunferência da Terra. E quem era Aristóteles? Aristóteles, além de ser um astrônomo da Grécia Antiga, ele era matemático, geógrafo e também ele era bibliotecário, entre outras funções que ele tinha. Ele calculou a circunferência da Terra, né? E na época que ele calculou, há mais de 2.000 anos atrás, houve um erro bem pequeno mesmo, comparado à circunferência encontrada de hoje, né? Que é a circunferência que a gente tem. Eu vou mostrar um vídeo que vai ficar mais bem explicado para vocês sobre como foi que Aristóteles descobriu e calculou a circunferência da Terra. Pura matemática o que ele fez. Isso não é nada complexo, vocês vão poder dizer assim, não, isso é muito difícil, mas não, é pura matemática, você já tem esse conhecimento. E vocês vão ver que é bem interessante o que ele fez. Eu clicar aqui. Iremos falar de Vocês estão ouvindo, pessoal? Estamos. iremos falar de Eratóstenes, que conseguiu, há 250 a.C., provar que a Terra era redonda e calcular o seu diâmetro usando apenas varas. Imagine um poço bem fundo. Não é fácil o Sol iluminar ele por completo. Sempre terá uma sombrinha aqui, em algum lugar, em algum cantinho. Eratóstenes percebeu que no solstício de verão, o poço de uma cidade estava completamente iluminado. Ou seja, o sol estava exatamente sobre a sua cabeça. Poço, luz, sombra, simples assuntos do nosso cotidiano, que para muitos não teria importância alguma. Mas Eratóstenes era um cientista, e vendo esse fenômeno, ele pensou, será que neste momento existe sombra em algum outro lugar? Para você entender o pensamento dele, ele empregar varetas no chão em diferentes cidades. Se a Terra é plana, a sombra das varetas deve ser igual, não importa o lugar ou a hora. Mas Eratóstenes observou que em um mesmo horário, em cidades diferentes, uma sombra variava de tamanho com relação à outra. Ora, para isso ocorrer é necessário que exista uma curvatura. Logo, a Terra é redonda. Fantástico, não? Mas ele não parou por aí. Ele quis ir além. Ele queria calcular o diâmetro da Terra. Mas como? Ele fez esse teste usando as cidades de Alexandria e Siena. Se continuarmos o trajeto das estacas, podemos ver que elas se encontram no centro do globo. Agora, geometria básica. Duas retas paralelas atravessadas por outra reta, esse e esse ângulo são iguais. Repetindo, duas retas paralelas atravessadas por outra reta, esse e esse ângulo são iguais. É a mesma coisa aqui, duas retas paralelas, então esse e esse ângulo são iguais. Eratóstenes calculou e chegou à conclusão que esse ângulo media 7,2 graus. Logo, esse também será 7,2 graus. Então, a curvatura de Alexandria a Siena é de 7,2 graus. A distância de uma cidade até a outra é igual a 800 quilômetros. Nós sabemos que um círculo possui 360 graus. Ora, se 7,2 graus é igual a 800 quilômetros, 360 graus é igual a... Pegou? Entendeu? Ele calculou e chegou ao resultado de 40 mil quilômetros, a circunferência da Terra. Eratóstenes estava certo. É impressionante ver um homem que viveu há
250 anos antes de Cristo, conseguiram um feito desses utilizando apenas varetas. Espero que tenham gostado. Se você gostou, clique aqui. Licença, Clarice. O interessante disso daí é que o Eratóstenes, essa quilometragem que o rapaz falou que ele mediu, na verdade ele pagou a uma pessoa para a pessoa contar para ele. Então, a pessoa contou esses passos até lá e deu uma certa quilometragem a ele, deu uma certa distância, né? O mais interessante ainda é que o cara errou por questões de metros, né? O que não é considerado hoje em dia, já que a gente tem outros métodos mais atuais para medir essas distâncias. Mas naquela época, né, pessoal, há mais de 2.000 anos atrás, isso é um erro bem pequeno, né? Considerado ao tanto de tempo Considerado ao que foi, né? E sem falar na lógica, né, da coisa, porque é um pensamento que ele não sai de uma coisa surpreendente, é uma coisa observacional, simples e com uma descoberta esplêndida. e utilizando apenas conceitos matemáticos, tipo aqueles do ângulo lá e aquele regra de 3, que quando ele fez basicamente a continha, foi regra de 3, simplesmente isso. Então, isso não é uma coisa bem complexa, né, como a Aline falou. Então, esse é um dos fatos que comprova que a Terra é redonda. A gente daqui a pouco vai mostrar para vocês alguns fatos que o povo acredita, o pessoal, né, que a Terra seja plana. Alguém tiver aí dúvida, quiser perguntar mais, a gente só vai deixar o vídeo no YouTube e também vai transmitir para vocês, né, pelo grupo do WhatsApp. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem comentar lá, ou então pode deixar o comentário lá no YouTube mesmo, que a gente vai estar olhando e a gente irá responder e traz suas dúvidas, assim que for possível e assim que a gente vê também. Dando continuidade, né, a gente já falou, né, sobre a circunferência da Terra, sobre o seu formato, né, a comprovação dele ser redondo. Agora vamos falar os 3 movimentos da Terra, os principais, que são rotação, translação e precessão. Não que não existam outros movimentos da Terra, mas esses são os principais que a Terra realiza. Existem vários outros. Se tiver interesse, você vai pesquisar. Mas esses são os principais movimentos que a Terra realiza. O primeiro eu vou mostrar para vocês, eu trouxe uns gifzinhos. Esse aqui, que é bem simples, né? O de rotação, todo mundo conhece. Deixa eu clicar novamente. Que é o que vai determinar o dia e a noite, ou seja, 24 horas. Basicamente é isso, que a Terra gira em torno de si mesma. Vocês viram no movimento. Já esse aqui é o movimento de translação. Ele é um pouquinho maior do que o de rotação. E a Terra ela vai girar em torno do Sol. E quando a Terra gira em torno do Sol e dá uma volta completa, vai ser exatamente 365 dias e 6 horas. Mas apenas em anos bissextos vai ser 366 dias. Aí você vai me perguntar por quê, Clarice? Por que vai ser 366 dias? Como eu falei, um ano tem 365 dias e 6 horas. Então, de 4 em 4 anos vai ter o ano bissexto. Então, essas 6 horas de cada ano vai ser somadas, que vai ser 6 vezes 4, que vai dar 24, que é um dia, que vai ser acrescentado um dia, né? No caso, que vai ser 366 dias. E esse dia a mais vai ser acrescentado no mês de fevereiro. Agora vamos para esse outro movimento. É o movimento de precessão, onde a Terra ele realiza esse movimento aqui, ó, que parece de um peão. Todo mundo associa de um peão, vocês estão vendo. Onde ele vai fazer um movimento circular em torno de sua elíptica. Esse movimento circular, a gente aqui está vendo no GIF, a gente pensa até que é rápido, né? Mas esse movimento ele dura quase 26 mil anos, para você ver a quantidade de tempo. E o interessante também, outra coisa importante, é que esse movimento de precessão ele é realizado ao mesmo tempo que o de rotação e o de translação. E como vocês estão vendo aí, que já dá para ver, esse movimento de precessão ele tem uma inclinação que é de 23,5 graus, que isso influencia nas estações do ano. A gente, para explicar, por exemplo, aqui, tá no GIF, deixa eu ver se eu acho canetinha. Vou explicar para vocês.
Achei, porque tá tudo branco, a pessoa quase não consegue encontrar. Essa canetinha. Vocês estão vendo aqui, ó, a Terra, né? Esse eixo da Terra. Não tá muito reto aqui, mas você imagina que esteja. Aí tem o Sol, né? Vou imaginar que o Sol esteja aqui. Vocês vão perceber que a luz do Sol bater aqui, aqui em todo local. A luz do Sol aqui, nesse momento aqui, vai ser mais quente do que aqui. Então, vai fazer essa mudança nas estações do ano. Basicamente isso. Tem gente que acredita que isso seja causado pelo afastamento e aproximação da Terra, que é aquele periélio e afélio. Mas, basicamente, é apenas pela essa inclinação que a Terra possui que vai causar as estações do ano. Uma consequência desse movimento de precessão é a antecipação dos equinócios e a mudança de posição aparente, ou seja, que é de forma visível para nós, dos astros celestes no céu, o que ele vai causar. Tem alguma coisa a acrescentar, Aline? Quiser? Não, só isso mesmo que você falou. O pessoal confunde muito a elíptica, né? Como a elíptica ela é achatada, aí tem a parte mais próxima, quando ela não é totalmente certinha, o pessoal confunde muito essa questão. Mas é basicamente o que Clarice falou. É mais essa questão da Terra estar sempre sendo inclinada de um lado para o outro, e a gente sente isso daí na questão do clima da gente, né? Essa questão que ela falou. Algo interessante da gente observar é aí onde está o equador do planeta, né? Porque a gente que está no equador, a gente não sente tanto esses efeitos, né? Esses efeitos, eles são sentidos mais para as bordas, né? Que é a maior inclinação. Como eu posso dizer, é meio termo, né? Que como já está no meio do planeta, praticamente no meio, né? Se torna esse meio termo. Você já nota que os países que estão, por exemplo, o Brasil, aí a gente já tem um clima mais quente, né? Uma coisa mais tropical. Realmente. Agora, pessoal, a gente vai dar continuidade e a Aline vai falar de quais são os argumentos para desacreditar que a Terra seja redonda. O que os terraplanistas utilizam para que uma teoria para achar que a Terra seja plana. Então, pessoal, de tantas coisas que Clarice já falou para vocês, algo tão interessante, né? Mas a gente se depara com isso daí. Quais os argumentos para desacreditar que a Terra seja redonda? Por mais que a gente ache isso estranho, né? Se eu levasse essa pergunta para 2000, até para 2005, 2008, vamos dizer assim, o pessoal iria rir muito de mim, mas infelizmente é isso que está acontecendo. Hoje em dia, as pessoas elas estão voltando a desacreditar das coisas, né? Mesmo tendo evidências, mesmo tendo fatos concretos e reais, as pessoas ainda desconfiam desses fatos. Então, o que é que está acontecendo? Eu não sei se vocês já viram isso, talvez já tenham visto no Facebook, que é muito comum, né, nas redes sociais, questão de ter pessoas que acreditam realmente que a Terra ela seja plana. E isso gera o quê? Isso gera uma certa revolta, né, para a gente que conhece, para a gente que estuda. Houve casos até de pessoas que morreram tentando subir até a atmosfera da Terra para ver realmente se a Terra era plana ou não. E aí a gente deixa aquela questão, né? Até onde a ignorância vai? Porque uma pessoa que ela propõe algo assim, ela é uma pessoa ignorante. Pelo simples argumento que o Eratóstenes já falou para a gente, né? Que ele já explicou para a gente, se a Terra fosse plana, a gente via essas varetinhas todas colocadinhas de uma certa forma, ainda até em qualquer hora, né? A gente estaria lá, já que o Sol ele está sempre voltado para a superfície da Terra, se a Terra fosse plana. Mas, enfim, né, eles vêm com argumentos, assim, eu não vou dizer surpreendentes, mas argumentos que são mal interpretados. Então, porque, assim, eu sempre digo uma coisa, para você não dar, para uma pessoa não se tornar mais idiota ainda, você não tem que dar crédito a ela. Mas é importante que a gente coloque isso daqui para vocês poderem entender uma coisa. Vocês vão se deparar com pessoas assim no decorrer da vida de vocês. E essas pessoas, às vezes, elas interpretam as coisas tão erradas que elas podem até fazer você se questionar sobre vários pontos. E é importante que você entenda o assunto para que você reaja com uma resposta lógica que faça sentido, né? Então, aí está a importância da gente ter essa questão para abordar aqui
na nossa aula. Então, um dos argumentos, né, existem vários outros para vocês aqui, os que eu achei interessantes e idiotas ao mesmo tempo, né? Não vemos a curvatura do horizonte. Eles acreditam que a Terra seja plana porque justamente a gente não vê essa curvatura no horizonte, porque quando eu estou na praia, por exemplo, eu olho lá para o finalzinho e eu não consigo ver aquela curvatura, né? Algo que você se pergunta assim, interessante, é um argumento, né? Mas a gente tem formas de debater isso daí. E até ele mesmo, ele se perde com isso daí quando a gente tenta fazer toda aquela conversação. Eu acredito, no meu ver, que quem defende, quem seja o líder desses movimentos, eles não acreditam realmente que a Terra ela seja plana. Mas pessoas que seguem, elas tendem a acreditar justamente pelo simples fato de seguir o líder, né? O líder é sempre uma pessoa mais conhecida. No caso, ele conhece, mas ao mesmo tempo ele quer fama através disso. E isso acaba fazendo com que outras pessoas que não têm o conhecimento venham acreditar. Então, na verdade, a pessoa só quer fama e usa da ignorância para fazer com que outras pessoas se tornem ignorantes. A gente tem outro argumento que é diferentes estrelas e constelações são visíveis apenas de determinados locais do planeta. Isso é uma verdade, mas a gente tem explicação para isso também. Clarice mencionou os movimentos anteriormente, que vai ser muito interessante da gente debater sobre eles, porque é a partir deles que a gente também vai entender essa relação daí. E o outro a Terra tem um formato de abóbora. É exatamente o que vocês ouviram. Não tem uma coisa por trás disso, não. A gente não errou, isso aí está totalmente correto. Eles acreditam realmente que a Terra ela seja plana e que existe tipo um vidro cobrindo. Eu acho que vocês já se depararam com aquele, eu não sei o nome, mas é tipo um bichinho que a gente sacode assim, que tem muito nos Estados Unidos, o pessoal gosta bastante. Aqueles globos de neve. É o globo de neve, exatamente, é o globo de neve. Então, o globo de neve seria exatamente a forma como eles pensam que a Terra seja, né? Seja um globinho coberto com um vidrinho. E dentro desse vidro, a gente tem todas as estrelas, todas as galáxias conhecidas, todos os planetas, a gente tem o Sol, a gente vive dentro e ao redor disso daí existe toda uma camada de gelo. Eu vou mostrar para vocês mais à frente, para a gente imaginar melhor. Pode passar, Clarice. Outro argumento aqui o Sol e a Lua se movem em círculos ao redor do Polo Norte. Como eu já falei para vocês, tem um formatozinho daquele globo que Clarice falou. E aí a gente tem... Gente, olha, chega dói falar, né? O Sol e a Lua se movendo em círculos através disso. Eu vou mostrar uma imagem para vocês. Vou explicar um pouquinho sobre a luz e vocês vão ver que isso é uma coisa muito ilógica da gente se pensar, né? E também temos fotos do espaço, né? Eles acreditam que as fotos do espaço, na verdade, não sejam fotos do espaço, são montagens. Então, quando a gente tem aquela foto, por exemplo, do planeta, a gente consegue sim. Eu não vou dizer para você que a gente não vê partes repetidas do planeta, porque tem sim. O que a NASA fez é aquela questão de colar essas fotos para ter uma resolução melhor e para fazer essa junção delas. Mas hoje em dia a gente tem até mesmo a ISS, que quem quiser ver a ISS, basta você colocar ISS, ou NASA, ou Apollo 11 no site, e você consegue acompanhar ela, você consegue ver ela ao vivo, quando ela passa aqui por cima do Brasil, ou por cima do estado, né, mas bem assim, às vezes ela passa por cima do Brasil, que não dá para a gente ver, mas dá para você fazer todo um acompanhamento em relação a isso. Então, esse povo tem dificuldade em lidar com essas fotos, né? Essas fotos que a gente tem do espaço, essas fotos que a gente tem do nosso planeta Terra, e eles acreditam que isso daí seja uma coisa combinada, né? Pode passar, Clarice. Porém, pessoal, fica aquela questão, né? Eu não vejo o que é que a gente estaria ganhando dizendo que a Terra é redonda. Para quê, né? Porque a gente não falaria logo que a Terra é plana. Entre tantos satélites que a gente tem por aí, porque é possível, todo mundo hoje em dia já viu um satélite. Então, assim, se o satélite é possível, com certeza há câmeras, como eu já falei para vocês sobre a ISS, isso eu estou levando para vocês no ponto mais básico dos básicos, né? Existem muitas formas da gente quebrar aí esses argumentos. O primeiro deles eu vou falar para vocês, porque não vemos a curvatura do horizonte. O que é que você acha, Douglas, sobre essa imagem? Você pode comentar um pouquinho com a gente?
Exato. Exato. E você, Clarice, acha o quê? Vamos falar um pouquinho, né, pra gente... É triste o pensamento de... Isso é triste. É uma coisa triste, né, pessoal? A gente pegar uma régua, colocar no horizonte e definir a partir disso que a Terra é plana, né? Mas Clarice, ela surge com uma ideia bem bacana que pode ser levada para a gente fazer esse entendimento. Você pode falar para a gente, Clarice? Sim. Por exemplo, né? Não sei se vocês já estudaram, né? Se alguma professora já fez, mas a gente, quando está no curso de física, aí eu já passei, o professor já explicou, em determinada cadeira, pegou uma esfera normal e colocou o zoom, foi aproximando, aproximando. Chegou um certo ponto que naquela esfera estava plana, a gente estava enxergando plana. E a gente pode fazer essa relação com a Terra. Se a Terra ela é grande em comparação a nós, então a gente está tipo como se fosse no zoom da Terra. Então a gente enxerga ela de forma plana, mas na verdade ela é esférica e achatada nos polos. Essa é a lógica que a gente pode fazer. Vocês podem pegar fazer um teste em casa, pegar ou fazer no computador mesmo, vocês pegar uma bolinha, né, brincando e colocar o zoom na bolinha. Vocês vão perceber que vai chegar um certo ponto que você vai enxergar tudo plano, você não vai enxergar a curvatura daquela bola, daquela esfera. Muito bom, perfeito. Exatamente isso aí, pessoal. Então, eles fazem esses questionamentos porque até mesmo eles falam que mesmo no avião não dá para a gente ver essa curvatura. Mas, assim, a gente vai ter aula de astronomia, eu vou mostrar para vocês grandes massas que a gente tem aí no universo, e eu vou mostrar para vocês que a gente é muito, mas muito pequenininho mesmo. Só que a gente tem que prestar atenção também que a gente é menor, muito menor do que a Terra. Então, para a gente ver essa curvatura, a gente precisa ir muito mais além, onde normalmente estão os satélites, a ISS. A gente precisa sair do meio para poder enxergar isso, né? Então, colocar uma régua lá no finalzinho da praia e dizer assim, olha, tá vendo que é plano? Isso aí não vai rolar, tá bom? Isso aí não funciona. É o mesmo esquema quando você está, por exemplo, na praia, que você vai vendo um barquinho desaparecendo. O que é que vai acontecer? O barquinho vai começar a sumir, primeiro a parte de baixo, né? E depois, por último, vai acontecer que a parte de cima dele vai sumir também. E isso, qual é a forma mais lógica de entender isso? A forma mais lógica de entender é que existe uma curvatura aí, né? Se ela fosse plana, eu deixaria de ver, mesmo que tenha muito ozônio abaixo, né? Que muitas vezes faz com que a gente não veja bem, mas mesmo assim eu não teria esse efeito, né? Essa curvatura. Então isso mostra para mim que é uma curvatura. Quando o barquinho está voltando, a primeira coisa que eu observo é a parte de cima do barquinho aparecendo e por último a parte de baixo. É exatamente esse mesmo momento que a gente fala que a Terra ela é redonda, assim, como Clarice falou, redonda e levemente achatada nos polos. Pode passar, Clarice. A gente tem aí, porque as estrelas do Polo Norte não são as mesmas do Polo Sul. Como eu falei, como Clarice falou para vocês, né, a gente tem aí, ó, Polo Norte, Polo Sul, colocadinho aí, desenhadinho, temos o Equador também. E justamente porque a gente não vê, é porque eles estão direcionados de forma diferente, né? Quem está no Polo Norte, normalmente não vê as estrelas que estão no Polo Sul. Imagine o cima e baixo. A gente não deve usar esse esquema de saber qual é a parte de cima e qual é a parte de baixo. A gente usa essas localizações, Polo Norte e Polo Sul. E é interessante porque se você imaginar o Polo Norte como a parte de cima, você vai olhar para cima e você não vai ver tantas estrelas como você vê no Polo Sul, porque o planeta Terra não está voltado para o centro da galáxia, por exemplo, que é onde a gente tem uma quantidade maior de estrelas para ser observada. Uma coisa interessante disso aí, quando o pessoal começou as navegações, se existia aquele medo, antigamente, de a gente sair de um local a outro, que achava-se até que a Terra era quadrada, que existia vários monstros no oceano, capazes de pegar os barcos e tudo mais. Isso nada aconteceu, mas uma coisa surpreendente que aconteceu é que quando eles iam de um lado a outro, do Polo Norte,
ao Polo Sul, por exemplo, eles ficaram muito admirados com a quantidade de estrelas que se tinha aqui. Então, assim, a quantidade de estrelas do Polo Sul é, sim, maior do que a quantidade do Polo Norte, e a gente tem isso daí causado justamente pela posição que a Terra está, como Clarice já falou para vocês. É tudo uma questão de a gente estar localizado numa parte e depois seguir para outra. A gente consegue ver o cima e o baixo. Pode passar. É possível a Terra ter um formato de abóbada? É triste ver isso, né? Como eu expliquei para vocês, eu ia falar essa questão para vocês. E aí a gente tem aí essa imagem que eu queria colocar para vocês prestarem atenção. Eu vou ressaltar alguns pontos no próximo slide, mas prestem atenção nisso daí. Se você pega uma luz, ela vai irradiar a luz para todo lugar, né? Você pega uma lâmpada, ela vai jogar a luz dela para todos os lugares. Então me diga por que essa luz daqui ela não coloca luz até do outro lado? Será que essa luz é insuficiente para chegar até lá? E a Lua, ela sempre faz esse mesmo ciclo, assim? Será que as fases da Lua não são contadas aí em relação a esse sistema que a gente tem? Estudando o que a gente já estudou em ciências, lá no fundamentalzinho, a gente vê que isso aí não tem uma relação muito boa, né, pessoal? Principalmente a ideia de que a Terra está dentro de um vidro, vamos supor assim, com tudo que a gente conhece, com todas as galáxias, com as trilhões de estrelas que a gente tem, tudo dentro disso aí não daria muito certo, não, né? E aí, eu tenho o questionamento aqui: é possível a Terra ter um formato de abóbada? Não, não é possível. Não é possível por quê? Porque a gente tem aí um formato que é incompatível com o tamanho. Então, assim, a Terra, eles dão sim um tamanho para a Terra, ela tem um certo raio, sim, só que isso não é provável. Por quê? Porque existe sim a gravidade. Se você for falar para um terraplanista que a gravidade existe, ele vai desconfiar de você. Mas se você citou a gravidade, é porque você conhece fatos interessantes sobre a gravidade que você vai conseguir derrubar outros argumentos dele. Então, assim, é, um planeta muito grande com esse formato ele é impossível, porque justamente por causa da gravidade, a gravidade tende a jogar tudo para o meio. É por isso que todas as coisas que nós conhecemos no universo são redondas. Se você parar para pensar, o Sol, os planetas, as estrelas que a gente tem também, que são sóis distantes, né, que a gente tem por aí, tudo que a gente conhece, e tem uma coisinha que não é. Por exemplo, asteroides, pedaços de rochas, muitas vezes. Tem duas luas bem interessantes, que são as luas de Marte, que ela não tem o formato redondinho, e isso acontece quando eles não têm massa suficiente para se grudar e formar esse pedacinho redondinho que a gente observa aí. Então, seria impossível ter um formato desse daí. Por quê? Porque a partir do momento que eu tinha uma massa muito grande, a gravidade ia começar a destroçar e jogar tudo isso aí para o meio. Seria impossível para mim tanto viver como existir ou qualquer outra coisa que você queira numa Terra que tivesse um formato desse jeito. É impossível. A gente mal conseguiria se localizar de um lado a outro sem que a gravidade puxasse a gente. Então, quando você vê as coisas dizendo assim, a Terra é plana e tal, isso não é possível. Até porque a gente tem que imaginar o seguinte: todas as coisas do universo são redondas. Pequenas partículas até que a gente observa têm um formato redondo, e eu não vejo por que a Terra seria de uma forma plana, também não vejo que a gente ganharia com isso. Pense na forma mais básica do assunto para debater isso daí. Pode passar, Clarice. E coloquem essa questão da gravidade no centro disso daí, porque fica mais importante, o movimento do Sol e da Lua ao redor do nosso planeta. Como eu mostrei para vocês, Clarice já mostrou que é o esquema do Polo Norte e do Polo Sul. E aí a gente tem o esquema que seria o esquema deles. Oi. Deu uma cortada, você pode repetir? Deu uma cortada, pode repetir? Pronto. Aí estaria o esquema nessa foto do que seria o esquema do formato da Terra deles, né? Como Clarice falou, a gente tem o Polo Norte, o Polo Sul, a gente tem a linha do Equador, só que no caso deles acontece diferente. Olha. Por exemplo, o Polo Norte, a gente consegue ver o Polo Norte exatamente no centro do planeta, algo bem estranho da gente ver. A gente vê a Antártica, que seria essa parte totalmente lavada por gelo, que dizem eles que as autoridades proíbem muito a gente ir ao redor para a gente não descobrir o segredo, não sei como eles descobriram também. E também tem o Sol e a Lua.
com a proximidade espantosa, né, que a gente tem entre os dois. Então, também vem aquela questão que Clarice falou. A Terra ela está se movimentando com rotação e translação. Isso daqui com terraplanista não funciona. Para eles, o Sol quem está ao redor da nossa Terra. E a nossa Terra é imensamente grande para isso, né, pessoal? Algo que vocês vão ver mais na frente que não é verdade. O Sol ele é extremamente grande e a gente não consegue nem pensar numa possibilidade dessa. Sem falar nessa distância, como eu já citei, do Sol até a Lua, você colocando eles dois. É uma distância muito pequena para você ter aí esse esquema. Pode passar. Para te falar só uma curiosidade, Fala, Douglas, pode falar. é que, tipo, no caso, todas as teorias dele, todos os planetas são redondos, mas somente a Terra, em exceção, ela é plana. Então fica um buraco meio na história também. Uma entrevista que eu vi com um deles no The Noite, eu acho que eu vou até deixar o link para o pessoal ver, né? Da raiva, eu me sinto mais inteligente quando eu vejo, mas é a questão de que Danilo, em um certo momento, o Danilo perguntou para eles assim, tudo é redondo, porque a Terra é plana. E eles fazem um certo argumento assim, se você parar para pensar, Danilo, quando a gente está jogando... Qual é aquele jogo, Clarice, que eu te falei? Que eu me esqueço o nome direto. Que jogo? Aquele que usa os cabinhos para a gente colocar sinuca. Quando a gente está jogando sinuca, a gente tem todas as bolas redondas, porém a mesa é plana. Esse foi o argumento que ele falou para o Danilo. O argumento que não é provável, né, da gente falar, porque isso significa o quê, afinal de contas? Você comparar uma sinuca com a formação do universo, com a formação da Terra, de onde o local que você vive, eu não entendi É sem a sentido. conexão. É totalmente sem sentido, né? É a mesma coisa de eu perguntar A, você dizer B, uma coisa que não tem nada a ver. Algum comentário, vocês dois? Não. Pronto, pode passar. Pronto, a gente tem aqui a ida do homem à lua, que é outro fato bem interessante, que por mais que você chegue a explicar, as pessoas, elas muitas vezes tendem a não acreditar. Eu já vi pessoas dizendo assim, esse povo quer ser tão esperto, dizem que foi na lua porque não vão no sol. Uma coisa estúpida de se dizer, sim, porque a gente tem tamanhos diferentes da Olha, lua para o sol. Oi. ou então, porque assim, se o homem foi à lua, e porque hoje em dia não é uma coisa comum, todo mundo ir à lua? Exatamente, eu vou falar por quê, né? O pessoal bate muito nessa tecla, e diz que foi, não vão mais, se vão lá porque não vão no sol, querem ser espertos de dizer que vão lá, eu digo que são espertos se forem no sol, isso não é possível a gente ir no sol, até porque de sol para lua a gente tem uma diferença muito grande, tanto de componente, como de tamanho, como de tudo que você possa imaginar, um é luminoso, o outro é iluminado, e aí, por si, né? E pela lógica também, a gente já observa isso, né? Se de manhã tem o sol, e quando eu estendo a minha mão para o sol, eu sinto queimar, quando tem a lua, eu deveria sentir congelar, né? Pela lógica. Então, não é bem assim, né, pessoal? Mas a ida do homem à lua foi uma das maiores conquistas científicas que a humanidade já teve, já presenciou. E essa parte da nossa história, ela sofre inúmeras teorias da conspiração, como posso dizer assim para vocês, né? A gente teve toda aquela história que todo mundo conhece, né, sobre a Guerra Fria, de ter aquela corrida espacial. E aí a gente tem a foto do Neil Armstrong, mas a gente também teve outros bem importantes, como o Buzz Aldrin e o Michael Collins, né, que foram o pessoal que foram até a Lua fazer nossas descobertas científicas lá e ver justamente o que é que havia lá. Vou falar um pouquinho mais para vocês no decorrer, pode passar. A gente tem aí, olha, uma das coisas interessantes daí da Lua foi justamente que as pessoas não acreditam, mas existe, né? Que é a questão dos retrorefletores. Que, assim, não é fácil da gente descobrir, mas existe, sim, ciência para isso. Quem gosta de The Big Bang, a teoria, tem uma cena em que eles estão jogando um certo laser, tem um amigo do rapaz lá do principal que está jogando um laser para a Lua, justamente para ver o laser voltar de volta. Então, o retrorefletor, eles foram levados pela Apollo 11, e é uma prova da atividade humana na própria Lua, né? Esse retrorefletor acontece da seguinte forma: de qualquer ponto que você queira jogar para a Lua,
quando você colocar exatamente no ponto onde ele está, ele vai conseguir fazer o efeito reverso. Ele não vai criar um ângulo para outro lugar, ele vai jogar exatamente para você. Então, você vai ver esse raio voltar para você. Algo bem interessante, mas você precisa de uma certa tecnologia para fazer isso, né? Não é só colocar, não me entendam mal. Isso aí ajuda bastante, pessoal, tanto para a gente calcular a distância da Terra à Lua com a maior precisão, como também para a gente entender sua formação. Através desse laser, foi até descoberto que a gente tem um certo tremor na Lua, que, pelos estudos que estão fazendo, mostra que isso ainda é da sua formação. Então, a Lua, ela consegue fazer esse movimento, assim, de tremer, e a gente consegue analisar isso através desse laser, que foi colocado por eles lá, nada mais justo, né? Então, um belo argumento aí para você falar para uma pessoa que não acredita. E também a gente tem pedras lunares, né? O homem não foi. O Neil, o Buzz e o Michael, eles não foram à Lua para nada. Não foi só, eita, eu olhei, nada. Teve certas coisas, né? Por exemplo, uma delas trouxeram mais de 20 quilos de rocha coletadas da Lua, né? Algo bem interessante, porque esses pedacinhos de rocha, mesmo já fazendo tantos anos, eles são estudados até hoje. Foram descobertos vários minerais através disso, são feitas várias pesquisas em cima disso daí, até mesmo da formação do nosso universo através desses componentes que a gente tem aí. Para você ver a importância dessa ida ao Homem à Lua. Pode passar. Aí a gente tem paisagens que já foram capturadas por sondas lunares. Sondas que estão na Lua já capturaram as mesmas imagens que são chegadas da Apollo 11. Então, assim, o pessoal não acreditou nas imagens no tempo, mais pessoas, assim, leigas, né, que não acreditam mesmo. Mas, depois de um tempo, já se existiram várias missões para lá, já se fotografou muito, a gente já consegue ter aplicativos aí que colocam na nossa frente belas imagens da Lua, como se a gente realmente já estivesse olhando para o planeta. Então, foi feito todo um estudo em cima disso. Então, a gente já consegue mapear bem esses locais aí. Pode passar. Desconfiança das nações. Outro ponto para ser citado por uma pessoa que ela não acredita que o homem foi à Lua é o seguinte caso, né? Como eu falei para vocês, o homem foi à Lua no tempo da Guerra Fria. Então, existia, sim, uma guerra entre os Estados Unidos e a ex-União Soviética, né? Ambos querendo ser grandes potências mundiais, vamos dizer assim. Teve a corrida espacial, teve a Sputnik 1, que foi lançada pela ex-União Soviética. Depois da Sputnik, os Estados Unidos eles se sentiram assim um pouco frustrados, né? Ele estava engateando. A ex-União Soviética já havia lançado um satélite e até então eles não haviam lançado nada. E foi aí que teve o surgimento da NASA, que a gente conhece, né? A NASA surgiu e a partir disso foi criando vários projetos e com isso conseguiu levar o homem à Lua no Apollo 11. Claro que teve vários testes anteriores, foi muito complicada a missão, teve muita gente envolvida, tem vários filmes falando sobre, tem um filme bem interessante que é sobre a Lua, que é Estrelas Além do Tempo, que são mulheres que participaram dessas missões, são mulheres que fizeram cálculos para ajudar nessas missões aí, e a gente consegue, através disso, também fazer uma certa pergunta, né? O homem, ele conseguiu ir à Lua, e até hoje a gente não vê as nações debatendo contra os Estados Unidos de que o homem não foi. Você nunca vai ver isso. A própria ex-União Soviética, no tempo, ela não questionou os Estados Unidos sobre isso. Então, imagina só, pessoal. Existe uma guerra, existe uma briga, um país querendo ser melhor do que o outro. Então, na minha visão, a ex-União Soviética, ela ia nem que seja lançar um espião até os Estados Unidos para comprovar isso daí. Ou então, existem os hackers que a gente tem hoje em dia para acessar o nosso sistema e, com certeza, eles ficaram de boca fechada, assim como várias outras nações, né, do tempo até hoje. Nenhuma delas questiona essa questão do homem ter ido à Lua, não. Isso é mais uma coisa de pessoa leiga. As pessoas mais inteligentes, elas sabem que isso aconteceu. Porém, você ainda vai ver pessoas bem estudadas desacreditando disso aí. Para mim, é só uma questão de história, né? Se você não entende a história direito, você não vai conseguir acreditar nisso aqui. Quando o seu próprio inimigo não tem coragem de te questionar sobre isso, então, isso faz valer o que você fez, né? É como eu já falei para vocês, a China, da outra parte, a China ela já lançou
uma missão para a Lua, que eu não lembro bem o nome agora, que tirou fotos exatamente da como a Apollo 11 havia tirado. Então, isso aí deixa aquela impressão para a gente, né? Se são as mesmas fotos, são as mesmas evidências, eu não sei como é que a gente consegue ter um pensamento de que o homem não foi à Lua, mas isso é possível sim. E outra coisa que Clarissa até mencionou, né? É a pergunta de o homem foi à Lua, por que não vão mais? Na verdade, o homem foi à Lua, mas ele não precisa mais estar na Lua, né? Não se encontrou nada de interessante na Lua. O que a gente queria, que era esse material, esses componentes, essas pedras que a gente tem, elas já estão aqui sendo estudadas há vários anos. E também existe... Sem contar, Pode né, falar. sem contar também no gasto, né? Quem queria estar gastando milhões e milhões só para estar indo e voltando na Lua sem necessidade que já encontrou, né, o que precisava para fazer o Pois é, estudo. né? Será que uma nação inteligente ela iria investir numa coisa que não tem bem o que se investigar? Por exemplo, tem poucas evidências de água, mas acha-se que existe na Lua. Tem a relação que a gente tem dos minerais que a gente já conseguiu encontrar, desses compostos que a gente desconhecia da época. Mas, assim, na Lua não teve nada de extraordinário lá para ser observado, pessoal, até porque as luas elas têm umas características bem diferentes dos planetas. E outra coisa, para quebrar um pouco essa questão, a NASA e a SpaceX elas estão planejando missões para lá. Então, assim, tem uma missão planejada para 2020, só que essa missão ela foi um pouco mais colocada para o futuro, né? Acho que até 2025, 2026 está levando uma equipe para a Lua. Isso por quê? Não estão atrás de nada novamente, não vão deixar bandeira, não está acontecendo uma guerra, na verdade. Eles querem fazer uma estação de pouso, vamos dizer assim, na Lua, estação de abastecimento, quando o homem for precisar ir a Marte, que é o grande foco que a gente está tendo hoje em dia, o homem passar por lá e ter um abastecimento da sua nave, na sua missão, da gente conseguir pelo menos ter módulos lá que sejam capazes de ocupar a gente por um breve tempo, né? Então, assim, a Lua ela não serve para a gente viver, mas ela serve para a gente estacionar como se fosse um posto de gasolina, vamos dizer assim, para a gente fazer alguns concertos antes de partir. Então, esse é o plano. O plano não é mais ver, se tem gente lá, se não tem, e etc. Isso aí é uma coisa bem antiga, bem ultrapassada. Se você conversar com uma pessoa que não acredita e provavelmente dizer isso, ela não vai acreditar, mas são projetos futuros que a gente vê aí em desenvolvimento. O grande foco que se tem hoje em dia é a ida do homem a Marte, né? Que vai ser lançado agora uma mulher por consumir baixas calorias. Existe todo um processo para isso, tem vários testes, a pessoa estuda muito para pode morrer na missão, pode, mas a Lua está fora de questão, a gente nem o material de lá, então já tem nossas sondas, já tem nosso... Aí fica Alô? fora. Oi. Agora. Não, tudo bem, eu já acabei mesmo. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro, né? E tenha clareado a mente de vocês, para se vocês acharem, né? Que a Terra é plana, né? Porque não tem condições de ser a Terra plana. A gente já mostrou várias evidências e além foi falando dos argumentos dos terraplanistas e falando o porquê não poderia ser. Então, é bem claro que a Terra, o formato dela é circular e achatada nos polos, né? Como Existem vários argumentos para isso. Se a gente fosse falar, a gente passaria muito tempo, mas é interessante aqui. Vocês têm uma dúvida? Algum amigo falou para vocês certa coisa que fez você questionar também? Pergunte, vai ser bem interessante. A gente pode até pegar a sua pergunta e fazer um vídeo pequeno explicando ela, não tem problema nenhum. É verdade. Se vocês quiserem, só é falar com a gente, se tiver algum momento disponível, então mesmo a gente grava e disponibiliza. Ou então, se vocês quiserem debater, né? A gente fala com o Gorete e a gente marca uma aula para ser presencial e tirar as dúvidas de vocês. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenha ficado claro, né? Que a gente falou, o conteúdo. E na próxima aula, a gente vai continuar, né, sobre a astronomia para vocês, falando sobre a introdução à astronomia. São coisas básicas, apenas coisas introdutórias, né, para vocês, alguns questionamentos relacionados ao universo. E se vocês quiserem se aprofundar depois, quiser fazer algum curso por fora, como eu acho que eu já indiquei,
mas acho que não foi para vocês, não. Mas se vocês quiserem fazer algum curso, tem qual curso, além daquele que você me indicou, que eu sempre esqueço? É astrofísica. Tem Astrofísica para Todos, que é bem interessante, tem vários níveis para vocês aprenderem, mas não se perturbem. Se tiver interesse no curso, chama a gente no WhatsApp, fala nos comentários, que a gente vai direcionar e ensinar vocês até mesmo a fazer a inscrição. Sim, pode só, se tiver interesse, aí falar com a gente que a gente ensina. Então, bom, pessoal, tchau para vocês. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, deixa nos comentários ou então procura a gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau.